Verbo 1, tempos e modos verbais, tempos compostos e simples, correlação verbal, carga semântica dos tempos dos verbos, tudo isso a gente vai falar e na apostila de vocês encontram todo esse resumo que eu vou colocar aqui na lousa. O seu papel agora é pegar o papel, viu? E começar a fazer as anotações que eu vou trabalhar com vocês aqui. Porque verbo dentro da banca IDECAM é por demais cobrado e a gente vai ver isso na atividade desta aula. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre os 3 modos verbais. Eu tenho um modo indicativo, que indica, na maioria das vezes, certeza sobre alguma coisa. O modo subjuntivo, que lá em Portugal é chamado de condicional, expressando condição, possibilidade. E a forma imperativa, que geralmente explica ordem, desejo, súplica. Entendendo um pouquinho sobre isso, fica mais fácil para você classificar o tempo e o modo de cada verbo. O modo indicativo, como eu disse para vocês aqui, indicativo vai indicar geralmente o que em relação ao verbo? Certeza. Pode ser certeza, pode ser desistência. O primeiro tempo verbal que a gente vai estudar é o tempo presente. O tempo presente trabalha na expectativa de o quê? De transmitir uma ação habitual. Pode olhar aí na apostila de vocês que eu tenho aonde é que está o presente? Bem no meio, ó. Presente pode indicar presente, um fato que acontece agora no momento. Gravo aula de português, gravo está no presente do indicativo, indicando um fato que acontece no presente. Pode indicar, na apostila de vocês, grifem aí, uma ação habitual, um fato que acontece todo dia, né? Bebo água todos os dias, bebo, ação habitual. Pode indicar também uma ação futura, isso mesmo, um verbo no presente pode indicar uma ação futura, por exemplo, ele vai ao clube amanhã. Vai é presente, só que a carga semântica dele é de futura, vai. O verbo ir no futuro seria irá. Conseguiu compreender? Então, tem verbos no presente que possuem uma carga semântica de futuro ou de passado. Por exemplo, eu digo o seguinte, a gripe espanhola mata muitas pessoas na década de 30. Mata, presente, mas a carga semântica dela é de passado. Então, o presente nem sempre vai expressar uma carga semântica de presente. Então, eu posso verificar o primeiro verbo de vocês na página 134, que diz, ó, na letra, deixa eu ver, porque eu comecei com o tempo presente aí, não tem aqui. Então vamos criar umas frases aqui, já que você pegou o caderno, eu posso dizer o seguinte, Ana compra biscoito. Ana compra biscoito. A depender do contexto, eu tenho aqui o presente do indicativo, que indica fato presente, que acontece no exato momento, ou isso aqui também, meu Deus, o que é isso? Ou isso também pode justificar um fato habitual. Suponhamos que dentro de um contexto, isso aqui, por favor, que é isso, gente? Dá para escutar, pronto. Isso aqui pode também indicar um fato que acontece de forma habitual, ou seja, suponhamos que dentro de um contexto, Ana compre biscoito todos os dias. Pode ser um fato também habitual. Como eu disse para vocês também, eu posso dizer, ó, a seca no Ceará mata, veja bem, no presente, mata muitos em 1915. Teve a grande seca aqui nessa época. Mata em 1915, chamada a Grande Seca, né? Que deu origem a um grande romance, acho que foi... Meu Deus, como é o nome do livro?
Esqueci, mas teve um livro da literatura brasileira que retratou essa seca de 1915. Você tem um verbo no presente do indicativo, mas com carga semântica de quê, pessoal? De passado. Ou eu posso dizer que eu vou ao clube semana que vem. Diz aí, linda. Pode falar, diga, eu corto depois. Não pode faltar agora, vamos fazer o aulão, nós vamos rachar meia. É R$30. Eita, fechou. Cadê que fica pensando? Agora como tá, Tá, linda. Deixa eu mandar. Eu vou ao clube amanhã, às vezes reforçado por um advérbio, por exemplo, amanhã, esse advérbio de tempo, muitos candidatos pensam que esse verbo está no futuro, né? Na verdade, ele está no presente. Ele está no presente com carga semântica de futuro. Você tome cuidado com essas acepções aqui. Vou ao clube indica certeza, por isso ele é indicativo. Verbo no presente, mas com carga semântica de futuro. O verbo vou pode ser trocado por irá, mantendo o mesmo sentido. Mantém o mesmo sentido. Só altera a classificação do tempo verbal. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Não é verdade? Vou, irá. Vou, presente, mas com carga semântica do futuro. Aqui, presente, mas com carga semântica de passado. Tudo bem? É isso. Falamos sobre o tempo presente. Depois que eu falei sobre o tempo presente, você anotou essas frases aqui, a gente parte para falar sobre o tempo pretérito. Pretérito. O pretérito se divide em 3 campos. Eu tenho o pretérito que é chamado de perfeito. Pretérito perfeito é aquele tipo de passado que indica um fato concluído pontual, ou seja, um fato que foi concluído no passado. Você pode observar aí que é o primeiro, o pretérito perfeito. Fato concluído pontual é um fato que aconteceu no passado e foi encerrado. Não se perdura até hoje. Já o pretérito imperfeito, ele tem várias acepções e você pode acompanhar no tópico 2 da apostila de vocês aí. Ação inacabada. Eu comia, mucilon, eu comia cuscuz quando minha mãe chegou. Fato inacabado, interrompido. Eu posso também ter uma ação contínua no passado, ou seja, eu ia à sua casa todos os dias. Hoje você se mudou. Eu ia. Ou seja, é um fato que não perdura até o presente, é um fato que possui uma continuidade no passado. Tempo indefinido. Era uma vez. Era pretérito imperfeito, indicando o que, gente? Um tempo indefinido. Posso também pensar uma ação frequentativa no passado, que é a mesma coisa que ação contínua no passado. Vai depender de como a banca cobra isso. E eu tenho o pretérito mais que perfeito, que esse é um dos mais cobrados pela banca e Decã. Circule, porque a gente vai falar um pouco sobre ele. O pretérito mais que perfeito, ele sempre vai dar uma ideia de uma ação que aconteceu antes da próxima, antes de outra. Por exemplo, se eu disser o seguinte, eu vou ter que anotar essa frase, eu vou começar, aliás, por ela. Eu digo o seguinte, ó. Subira, o pretérito mais que perfeito geralmente termina em ra ou ré. Ra, é ra mesmo, ras. Tá bom? Na segunda pessoa irá, é farás. Então, mas geralmente é ra. É esse ra? Não. Esse farás com acento não rola não, porque aqui seria futuro. Decora só essa finalização aqui mesmo, ra. Esse ra sem acento é o mais que perfeito. Fora, beijara, escrevera, olhara, beijara, mais que perfeito, que não é usual no Brasil. Subira a árvore, subira a árvore antes de descer. Antes de descer. Subira a árvore antes de descer.
eu tenho duas ações aqui. Subira, primeira ação, descer, segunda. Você note que o subira é uma ação que aconteceu antes do fato de descer. Então, todo verbo que está no pretérito mais que perfeito, ele antecede a relação com o próximo verbo. Claro, Vitor, vê a primeira, depois a segunda. Mas se a frase não viesse exatamente nessa ordem, por exemplo, eu pusesse assim, ó, falou com ele, depois, falou com ele, pois aconselhara. Falou com ele, pois aconselhara. Analisa esse tempo verbal aqui, que eu tenho um pretérito mais que perfeito. Aconselhara e falou, que é um pretérito perfeito. Qual dessas ações aconteceu primeiro? A Banque Decan é craque em perguntar isso. Ela pede muitas vezes para que você, candidato, organize as frases numa linha temporal. Quais são os verbos que aconteceram primeiro? Quem veio primeiro? O que aconteceu primeiro, gente? O ato de falar ou o fato de aconselhar? Hein? E aí? Primeiro houve o aconselhamento para depois ele falar com alguém. Portanto, essa ação sempre vem antes da outra ação. Todo verbo no pretérito mais que perfeito é uma ação que vem anterior à próxima ou à anterior. Posso pensar o seguinte, ó. Quem está aqui em Juazeiro do Norte precisa passar por Iguatu para chegar à Fortaleza. Então, você está aqui em Juazeiro, que vai para Fortaleza, precisa passar pela cidade de Iguatu ou da cidade de Vaze Alegre. Não é verdade? As pessoas que vão fazer o concurso aqui de Juazeiro já tem uma direção, já tem um norte. Aí eu posso pensar assim, ó. Fora a Fortaleza e foi a Iguatu. Fora a Fortaleza e foi a Iguatu. Aí a banca vai brincar um pouquinho e perguntar a qual das cidades ele passou primeiro, do jeito que está escrito. A qual das cidades? Se você sai de Juazeiro, primeiro para passar em Iguatu, para depois passar em Fortaleza. Aí eu disse, não, ele primeiro passou em Iguatu para depois a Fortaleza. Então eu tenho uma direção lógica de norte. Mas do jeito que está escrito, qual é a ideia? Qual foi a cidade que ele passou primeiro? Bom, primeiro ele passou em Fortaleza, porque o mais que perfeito indica um fato anterior ao outro. Primeiro passou em Fortaleza para depois em Iguatu. Portanto, ele não vinha de Juazeiro, ele vinha de outra cidade. Deu para entender? Os pretéritos mais que perfeito antecedem uma ação posterior à outra. Antecedem a relação sempre com o próximo verbo. Fique atento porque a banca de vocês cobra isso demais. Eu acho que ficou claro, né? Eu espero que tenha ficado bastante claro aí. Para você identificar os tempos do pretérito imperfeito e perfeito, eu tenho algumas finalizações que você precisa decorar. Os pretéritos imperfeitos terminam em vá, ia ou em a, porque já era. Você que faz o meu curso regular de português, com certeza já aprendeu a lidar com essas finalizações. Vainha porque já era, vainha porque já era, vainha porque já era. Com certeza você já lidou com essas frases aqui. Os verbos terminados em vá, ia, nha ou era são chamados de pretéritos imperfeitos. Por exemplo, eu falava de você. Eu sei que esse verbo está no passado. Eu falava. Você tem essa noção. Então, ele é um pretérito. Eu só não sei em qual deles.
Eu sei que é pretérito porque está no passado, tem uma noção de brasileiro. Falava. Só não sei em qual deles. Se terminar em vá, ia, nha ou era, ele vai ser o quê, gente? Pretérito imperfeito, tá bom? Se ele tiver no plural, você tem que ter essa noção. Por exemplo, nós falávamos. Você tira o mos e ele vai ter o vá. Sempre coloque o verbo no singular quando ele estiver no plural para você saber a terminação dele. É só colocar no singular. Falávamos. No singular, eu falava. Terminar em vá, ia ou nha, nós temos o pretérito imperfeito. Eu posso dizer, eu subia montanhas. Subia, vá, ia, porque já era. Decora essas finalizações, candidato. Eu vinha de sua casa. Vinha, vainha, porque já era. Tipo, eu era professor nessa instituição. Sempre que os verbos terminarem em vá, inha, nha, porque já era, eu vou ter um pretérito imperfeito do indicativo. Tudo bem? Vitor, e o pretérito perfeito? Vai por anulação. Então, eu não vou colocar nenhuma finalização dele. Você sabe quando um verbo está no passado. Você sabe. Quando ele não terminar nem em rá, nem em vá, inha, então ele vai ser o quê? Pretérito perfeito. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó. Eu comprei um carro. Eu comprei um carro. Você sabe que esse verbo está no passado. Sabe. Não termina em vá, ia, nha ou era. Não termina. E nem termina em rá. Se não termina em vainha, não é pretérito imperfeito. Se não termina em rá, não é mais que perfeito. Portanto, ele só vai ser o quê? Pretérito perfeito do indicativo. Subia. Eu digo, ele subiu o muro. Subiu. Você sabe que é passado. Não termina em vainha porque já era. Não termina em rá. Portanto, ele é um pretérito perfeito do indicativo. Tá lembrado disso aqui? Sim? Ótimo. Falamos sobre o presente. Falamos sobre os 3 passados. Aliás, relembramos os 3 passados. Agora a gente vai falar sobre o tempo futuro, que é bastante tranquilo. Os futuros tem 2. Os futures. O futuro, eu tenho o futuro do pretérito e o futuro do presente. O futuro do pretérito geralmente indica uma desistência. As terminações dele é ria, ria. Geralmente é o ria. E do presente é o rá. Rá. Pode olhar as terminações aí. Ria, rá. O futuro do presente indica uma ação que vai acontecer geralmente daqui a pouco. Ação concreta no futuro. É uma ação que você tem certeza que irá acontecer. Eu posso pensar no seguinte, ó. Aqui, do presente, aqui expressa certeza. Eu posso pensar o seguinte, ó. Comerei, andarei. Posso pensar fará, com acento. Fará. Todos esses verbos aqui indicam um futuro que indica uma ação que é concreta, que ainda vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você passará no concurso. Uma coisa que é boa de se observar no futuro do presente é porque nós aqui no Brasil costumamos evitar o futuro do presente. Nós costumamos geralmente utilizar uma locução verbal para fazer o tempo futuro. As locuções verbais são muito utilizadas para executar o futuro. Por exemplo, em vez de dizer eu comerei feijão de corda, geralmente a gente diz eu vou comer. Por quê? Isso é uma tendência aqui no Brasil. Eu prefiro fazer uma locução verbal
a conjugar o verbo sozinho. Eu prefiro fazer isso. Agora você tem que ter noção de quando você opta por essa locução, esse verbo está no presente. Ele está no presente do indicativo, indicando futuro. Ah, Vitor, Você não diz irei comer. Você não diz, você diz vou comer amanhã. Aqui no Brasil a gente tem essa opção do presente, do futuro do presente, de a gente fazer uma locução em vez de conjugar o verbo. O que é isso, Vitor? Preguiça. Preguiça, pura preguiça. Já o futuro do pretérito geralmente indica uma desistência. Aliás, não é só desistência, indica um monte de coisa, né? Pode indicar uma desistência, uma hipótese. Pode indicar polidez. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: poderia me ajudar a limpar essa sala? Poderia, futuro do pretérito. Eu posso pensar em condição. Ele faria um bolo. Faria. Ele faria um bolo, mas desistiu. Nós temos uma condição e nós podemos também ter uma isenção de parcialidade autoral. O que é isso, gente? De responsabilidade autoral. Por exemplo, uma repórter, quando não tem certeza da notícia que vai dizer, ela usa o futuro do pretérito para se livrar de possíveis consequências judiciais. Por exemplo, o marido que teria assassinado a esposa foi preso hoje. Quando ela foge para o futuro do pretérito, ela se isenta da responsabilidade de aquele fato não ser verdadeiro. Por isso que eu digo que ela é uma isenção de uma responsabilidade do que ela fala, de uma autoria. Então você tem que analisar a carga semântica a depender das alternativas que a Banca Idecam dispor para vocês, tá bom? Então eu posso pensar aqui, comeria, eu comeria, baião, mas desisti, eu andaria pela praia, eu faria um bolo de caju e por aí vai. Mostrei para vocês aqui uma revisão dos tempos do indicativo e você revisou junto comigo porque você já tem uma base sobre verbo, não é verdade? Agora a gente vai falar sobre os tempos do subjuntivo. Que, eu não vou fazer pausa não, que indica o que, gente? O subjuntivo. Ele indica hipótese. Indica hipótese, condição, possibilidade. Você pode dar uma olhadinha aí, dúvida, hipótese, condição. É tão forte isso que lá em Portugal é chamado de modo condicional. Porque expressa o quê? Condição. Eu só tenho 3 tempos para ele. 3. Eu tenho o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e eu tenho o meu queridinho futuro do subjuntivo. Só tenho 3. Lá em Portugal ele é chamado de condicional ou conjuncional por autores modernos, porque esse modo em específico sempre terá que estar atrelado a conjunções. Todo modo subjuntivo precisa de uma conjunção que o acompanhe. Precisa, é obrigatória a conjunção para os modos do subjuntivo. Geralmente, as conjunções associadas a ele são que para o presente, se para o pretérito imperfeito e o quando para o futuro. Outras conjunções poderão se distribuir para essas duas. Caso, pode ser também embora. Outras conjunções podem aparecer. Essas conjunções não voltam para cá não, tá? Era apenas para o pretérito imperfeito e para o futuro. Você, pelo ouvido, consegue entender bem esses modos. Consegue conjugar. Vamos pegar 3 verbos para a gente conjugar aqui, ó. Na primeira pessoa. Que eu cante, terminado em E. Cantar. Que eu beba.
que eu suba. Aí eu posso fazer vários verbos. Pode colocar um monte de verbo aqui no seu caderno. Que eu beba, que eu suba, que eu escreva, que eu olhe, que eu dance, que eu sente, que ele ande, que ele olhe, que tu olhes, que tu vejas. Você consegue saber quando um verbo está no presente do subjuntivo. Então isso sempre vai indicar uma possibilidade. Ele quer que eu cante, mas eu não vou. Ele quer que eu cante. Isso não é certeza, isso é dúvida, é uma possibilidade. Ele quer que eu beba, ele quer que eu olhe, é uma possibilidade. Já no pretérito imperfeito, ele tem uma marca única, que é um verbo terminado em SSE. Eu posso dizer, se eu bebesse, se eu cantasse, se eu subisse. Veja, a marca é de SSE. Tudo bem? Se eu bebesse, se eu falasse, se eu olhasse. Consegue compreender? E o futuro, ele vai ser semelhante a um modo no infinitivo. Quando eu beber, vou colocar de outra. Quando eu beber, quando eu cantar, quando eu subir. Cantar, beber, subir, beleza? Observações que você precisa fazer aqui, gente. O quando pode vir para cá. Não pode? Quando eu bebesse, queria que você me avisasse quando eu falasse em português. Quando eu falasse. O quando pode vir para cá, o se pode vir para cá. Se eu beber, se eu cantar. Então, essas conjunções podem trocar entre si, só não presente. Elas podem trocar. Deu para entender? Elas trocam. Então, o se não é exclusivo para o pretérito imperfeito. Outra coisa que você precisa saber é do futuro do subjuntivo, para que você não confunda isso aqui com infinitivo. Não confunda com infinitivo. Esse verbo aqui, ele está conjugado. Ele não está numa forma nominal. Ele está conjugado. Em que tempo? Futuro do subjuntivo. Então, sempre quando você ouvir, quando eu falar, se eu falar, se eu ouvir, de enxergar. Tem muita gente que também tem problema com isso. Quando eu vir, de movimento. Quando eu ver o rapaz. Quando eu ver o rapaz. No sentido de enxergar. Outro problema que a gente tem aqui é no se. No se, principalmente quando dá a ideia de movimento. Se eu vier à sua casa, se eu vier, tá? Se eu vier de movimento. Vitor, como é que ficaria o de enxergar? Como é que faria o verbo enxergar? Vitor, é se eu ver o rapaz, eu falo, não, filho, não é se eu ver, é se eu vir. Se eu vir. Mas, Vitor, se eu vir, esse vir aí não é de movimento? Não, é do verbo ver, tá bom? Então, o verbo ver junto com o se, ele não existe nessa forma. Não é se eu ver, é se eu vir. Fique ligado nessa parte aqui. Mas eu estava falando de uma outra coisa. Então, toma cuidado para não confundir os verbos no futuro do subjuntivo com o infinitivo. A banca pode dizer que esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo, está no infinitivo, quando ele estiver depois da conjunção quando ou depois da conjunção se, ele sempre estará conjugado, ele sempre será um futuro do subjuntivo. Ok? Não confunde com infinitivo. Pode anotar no material de vocês, não confundir com infinitivo. Tá bom? Ótimo. Pessoal, o modo condicional, veja que eu estou falando aí, condicional expressa condição. O se, para ele ser condicional, ele precisa ser conjugado em uma dessas duas formas.
Por exemplo, eu digo, se eu andasse pelas ruas, se eu andar pelas ruas. Você está vendo aqui que eu tenho se eu andasse, se eu andar. Aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Esse se é uma conjunção condicional porque está iniciando um pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Muita atenção nisso, candidato. Se a banca perguntar se essa conjunção é condicional, é obrigatório que o verbo posterior termine em SSE ou AR, ER ou IR. Ou seja, para o se ser condicional, ele precisa dos verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro do subjuntivo. Como é que isso pode cair? Já caiu na banca IDECAM numa prova de 2015. Por exemplo, posso pensar o seguinte, ó. Se eu andei pela casa, peguei um resfriado. Se eu andei. Esse se está sendo ligado a um verbo que não está no subjuntivo. Andei é pretérito perfeito do indicativo. Para ele ser condicional, o verbo depois tem que terminar em SSE, ou AR, ER ou IR. Vitor, e se terminar em outro tempo, como indicativo? Aí ele vai ser o quê? Causal. Ele vai ser causal, mesmo que a ideia seja de condição, está errado. Ele vai ser causal quando os verbos estiverem em outros tempos e ele só será condicional quando o verbo depois estiver terminado em SSE, ou AR, ER ou IR. Tudo bem? É isso. Para que a gente possa fechar e responder essas frases aqui abaixo, a gente vai falar um pouquinho sobre o modo imperativo. O modo imperativo só tem dois. Na verdade, não são dois, ele só tem um tempo, que é o tempo presente. Presente do imperativo, que se divide em afirmativo e negativo. Então, vamos fazer uma tabela para que você possa entender a forma do imperativo aqui. Então, o imperativo que geralmente expressa certeza, dúvida, não. Certeza é ótimo, né? Ordem, desejo, súplica, está aí. Ordem, desejo, súplica, pedido também. Ele divide em dois aspectos e só existe no presente. O presente que é chamado de afirmativo e o presente que é chamado de negativo. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Os gramáticos dizem que a primeira pessoa do imperativo não existe. Então, não vou discutir. Passa um traço aqui dizendo que não existe. Não existe porque você não pode dar uma ordem a si mesmo. Ande, olhe, veja. Não existe. Então eu começo pela segunda. Já começo pela segunda. Vamos pegar 3 verbos aqui. Vamos pegar o verbo cantar, que é a primeira conjugação, terminada em AR. Beber, que é a segunda conjugação, ER. E subir, que é a terceira conjugação, terminada em IR. É só escrever o verbo do jeito que ele nasceu, no infinitivo, e colocar aqui, por exemplo, cantar tu. O pronome sempre vai para frente. Cantar tu. O que é que eu faço aqui? Apago o R. Fica como? Canta tu. Se aqui começou com a próxima vai ser com E. Canta tu. Aí vai ficar o que aqui? Cante ele. Se começa com A, vai para o E. E se aqui começar com E, vai para o A.
Então, o verbo, a forma imperativa na segunda pessoa fica canta tu, cante ele. E como é que ficaria a forma negativa? Eu coloco uma palavra negativa, que geralmente é o não, mas pode ser o nunca também, né? Não, não. Pego a terceira e jogo para cá. Não cante, não cante. Fica igual à terceira do afirmativo. Não cante, não cante. Eu só tenho que tomar um cuidado para o negativo acrescentar o S. Não cantes tu, não cante ele. Deu para entender? Vamos começar a falar agora do verbo beber. Vamos fazer do verbo beber agora? Fica como aqui, gente? Beber. Escreva o verbo do jeito que veio ao mundo. Beber e beber. Veio ao mundo assim. Apaga o R e fica como? Bebe tu. Só apagar o R. Se aqui começou com E, a outra vai ser um A. Então, bebe tu, beba ele. No negativo, teríamos o quê? Não bebas tu, porque eu acrescento S, que é igual, ó, não beba, não bebas tu, não beba ele. Igual. E como vai ser a da terceira pessoa? Vai sofrer alomorfia. O verbo, porque o verbo é irregular, ele vai sofrer alterações profundas. Quer ver? Mas eu vou continuar na minha tese aqui. O verbo subir. Subir tu. Você sabe que só apagar no R não fica. Subir tu. Então vai ficar como, gente? Sobe tu. Sobe tu, que termina com E. A terceira vai ser como? Suba tu. Sobe tu, suba ele. A terceira pessoa é jogada para cá e fica como? Não subas tu, não suba ele. Isso aqui você tem que fazer vários testes para você aprender. Como a aula aqui do nosso curso intensivo, eu não posso entrar em mais detalhes, em mais verbos. Deixo aqui que você veja no meu canal outras 2 aulas sobre tempos e modos verbais, que eu aprofundo mesmo esses quesitos, tá bom? Agora vamos responder a essas frases que estão aí. Faz uma pausa no vídeo, responde o tempo de todas essas frases que a gente vai responder. Bora lá? Corrigindo nossa atividade, eu tenho aí, José quebrou o brinquedo. Eu sei que essa frase está no tempo passado, porque quebrou é uma ação passada, a semântica já me ajuda a entender que isso aí está no passado. Qual deles? Não termina em vainha e nem termina em rá. Portanto, só pode ter um pretérito perfeito do indicativo, indicando um fato concluído pontual. Anota a carga semântica também. Cíntia jantava às 18 horas. Passado e terminado em vá. Pretérito imperfeito do indicativo. Indicando o quê? Qual é a carga semântica que eu tenho aí em jantava, pessoal? Qual é a carga semântica? De ação habitual no passado. Não perdura até hoje. Carlos correu. Pretérito perfeito, correu, não termina em vá, nem em a. Quando o pai gritara, mais que perfeito. Eu preciso que nesse mais que perfeito você faça a anotação. Gritara, número 1. Primeiro o pai gritou para depois Carlos correr. O ato de gritar precede ao ato de correr. Anote isso. Ainda é cancobra o pretérito mais que perfeito. Ana gaguejava porque João chegara. Gaguejava, pretérito imperfeito. E depois eu tenho o chegara, que é o pretérito mais que perfeito. Pergunto a vocês, qual foi o fato que aconteceu primeiro? Óbvio que foi o João chegar. João chegou para depois a Ana gaguejar. Então, esse fato do mais que perfeito precede o anterior. Vou à escola. Presente do indicativo indicando a ação habitual. Não indica uma ação habitual que acontece todos os dias? Pode colocar, ação habitual. A Segunda Guerra mata muito na Europa. Mata
presente do indicativo, indicando o quê? Indicando passado, indicando pretérito. Carga semântica de passado. Jantaremos juntos hoje. Futuro do presente, jantaremos, indicando um fato futuro certo. Como é que está escrito lá? No futuro do presente, ação concreta no futuro, é isso. A moça faria, desistência, faria o bolo, desistência, possibilidade, mas desistiu. Pretérito perfeito, indicando um fato concluído pontual. Espero, presente do indicativo, eu espero, ação no presente, que você vença, presente do subjuntivo, né? Que você vença, olha a conjunção aí, circula essa conjunção, que você vença, presente do subjuntivo, indicando um fato possível, né? Uma possibilidade, um desejo, né? Se fosse, esse se circula, é uma conjunção condicional, veja que ele depende do pretérito imperfeito do subjuntivo, porque é terminado em SSE. Se fosse maior, daria, futuro do presente do indicativo, também indicando uma possibilidade, né? Daria, uma surra em você. Ok? Quando ele sair, é um verbo que não está no infinitivo, ele está no futuro do subjuntivo. Quando ele sair, olha a conjunção aí, feche a porta. Imperativo afirmativo, feche. Fechar, fecha tu, feche ele. Terceira pessoa do imperativo afirmativo. Não beba. Terceira pessoa do imperativo negativo, não beba, pois fico preocupado. Fico presente do indicativo. Acertaram todas? Acertaram, porque agora vem chumbo grosso. Tô brincando, vem chumbo grosso nada. A gente vai falar sobre os tempos compostos. Como é que são fechados os tempos compostos, gente? Os tempos compostos estudam... Na verdade, é feito por uma locução verbal. Alguns autores chamam de locução verbal, outros não. Eu vou chamar de locução verbal porque é mais didático. Os tempos compostos são formados pelos dois verbos auxiliares, ter ou haver. Ter ou haver são dois verbos auxiliares, é bom que você coloque isso aí. Verbos auxiliares, mas verbo no particípio regular. Particípio regular. Tempo composto, ter ou haver, geralmente é o ter, mais verbo no particípio regular. Na verdade, os verbos ter ou haver exigem um verbo no particípio regular. Sempre que você tiver essa estrutura, você vai ter um tempo composto. Geralmente, nos tempos compostos, o tempo do auxiliar define o tempo verbal. Geralmente, o problema se encontra somente no indicativo e no pretérito. Eu vou te dizer isso agora. O pretérito imperfeito, aliás, o pretérito perfeito do indicativo. João tem comprado. Nessa frase aqui, gente, ó. João tem comprado. Primeira observação que você faz aqui é que eu tenho um tempo composto. Por que eu tenho um tempo composto? Porque eu tenho uma locução verbal em que o auxiliar é o verbo ter ou haver, mais um verbo no particípio, que é terminado em ADO ou IDO. Ok? Deu para prestar atenção nisso aqui? Deu para entender isso aqui? Ótimo. Os tempos compostos não existe presente. Não existe presente nem pretérito imperfeito. Anote isso aí. Tempo composto não tem nem presente nem pretérito imperfeito. Vitor, e aqui não está no presente? Tá, se fosse um tempo simples. Por exemplo, Vitor tem um carro. Se fosse assim, aí seria presente o indicativo. Como esse aqui está formando um tempo composto,
Os verbos de tempos compostos, quando estão no presente, vira o quê? Pretérito perfeito composto do indicativo. João tem comprado. A banca pode perguntar se esse verbo está no presente. E não está. Ele está no pretérito perfeito composto. Então, tempos compostos formados por ter ou haver. Se o auxiliar estiver no presente, ele vira pretérito perfeito. Vitor, e se fosse o pretérito imperfeito, tipo da letra B? Tu já tinhas feito. Por exemplo, ó, tu já tinhas feito. Nessa frase, eu tenho um tempo composto, que é o verbo ter mais particípio regular, na verdade, tinhas feito. Esse tinha, vainha, porque já era, você aprendeu isso. Tinha, vainha, porque já era, só que não existe pretérito imperfeito no tempo composto. O imperfeito vira o mais que perfeito. Portanto, esse tempo aqui está no que, gente? Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Tá bom? De praxe, só são esses dois tempos aqui que você precisa ter um cuidado. Por quê, Vitor? Porque somente esses verbos é que eu tenho troca de tempos. Nos outros, você basta apenas classificar o tempo do auxiliar que você manja. O problema só está no passado. O verbo no presente vira pretérito perfeito e o imperfeito vira mais que perfeito. É só esses dois que você precisa. Se você quiser, você nem olha os outros. Tempos compostos só me dão trabalho nesses dois. Eu nem vou para a lousa, mas eu vou ler com vocês a letra C. Futuro do presente. Quando ele voltar, circula. Já terei partido. Quando ele voltar, já terei partido. Ó, terei partido. Terei partido. Locução verbal formando um tempo composto. Qual é o tempo do auxiliar? Rei. Terei. Não é teria. Terei. O auxiliar está no futuro do terei, futuro do presente, indicando o futuro do presente composto. Pronto. É só você classificar o auxiliar. Nos outros dois é que há troca, aqui não há. Se fosse teria partido, qual é o teria, gente? Futuro do pretérito composto. É fácil, gente. Veja aí, ó. Eu teria saído. Teria. Qual é a classificação de teria? Futuro do pretérito. Então, classifica só o auxiliar que está de boa. Vitor, isso acontece no subjuntivo? Acontece também. Veja. Deixa eu apagar isso aqui que você já entendeu. No indicativo, eu só tenho aquele problema. No subjuntivo, eu tenho um outro probleminha que eu lembrei agora. Ó. No tempo composto, eu não tenho pretérito imperfeito. Correto? Não tem pretérito imperfeito. Eu só vou ter presente e o mais que perfeito. Só tenho dois, né? Aliás, eu tenho um futuro também. Espero que você tenha ficado. Espero que você tenha ficado satisfeito. Tenha ficado. Espero que você tenha ficado. Tenha ficado. Tenha ficado. Aqui eu tenho uma locução verbal que eu tenho um tempo composto, porque é ter ou haver, correto? Ter ou haver. Que eu tenho um verbo que está no presente, do subjuntivo. Presente do subjuntivo você sabe que não existe. O presente do subjuntivo vira o quê? Vira o quê? Pretérito perfeito composto do subjuntivo. O tempo presente vira pretérito perfeito. E o imperfeito vira mais que perfeito. Então, se eu escrevesse o seguinte, ó,
tivesse provocado. Tivesse provocado. Aqui, tivesse provocado. Toma cuidado para você não dizer que isso aqui é pretérito imperfeito. Não é pretérito imperfeito aqui. Eita zoada, menino. Aqui não é pretérito imperfeito, porque ele está formando um tempo composto. O pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. E o futuro é o futuro normal. Ó, veja, quando você tiver terminado, aqui eu vou ter o que, gente? Verbo auxiliar marcando um tempo composto, que ele está no falso infinitivo, ele está no futuro. Portanto, aqui vai ser o quê? Futuro do subjuntivo composto. Ok? Tá bom? É isso. A gente tem umas frases para analisar, eu acho que você já analisou aí, faz uma pausa para analisar essas frases que a gente vai começar a fazer agora. Ó. Análise de frases. Depois que os professores explicaram pretérito perfeito, pode colocar, as dúvidas praticamente sumiram, pretérito perfeito do indicativo. Eu acho, presente do indicativo, acho que minha mãe... O que é isso? Essa frase está com problema de correlação verbal, viu? A gente ainda não viu, tá aí abaixo a correlação, ó. Eu acho que minha mãe foi ao centro. Corrige, gente, aí, que minha mãe foi ao centro. Não pode ser. Nós temos um problema de correlação verbal e até eu já começo a trabalhar a correlação verbal para você entender por que essa frase está errada. Correlação verbal é a combinação de um verbo com o outro. A IDECAN cobra isso. Me diga você, candidato, você que está estudando agora pela minha apostila, você achou essa frase estranha? Me diz, eu acho que minha mãe fosse ao centro. Tá estranho. Você automaticamente corrige e diz, eu acho que minha mãe foi ao centro. Aí essa frase possui um problema de correlação verbal, de combinação entre verbos, porque a frase não faz sentido, bicho. Não tem sentido nenhum. Correlação verbal, combinação de sentido entre verbos. Fique ligado. Então, corrigindo a correlação verbal da letra B, eu tenho. Eu acho que minha mãe foi. Então, acho, presente, foi, que eu corrigi, foi, pretérito perfeito. O meu cachorro tinha sumido. Tinha sumido hoje cedo. Tinha é pretérito imperfeito. Composto, porque ele é auxiliar. Tinha imperfeito, vira mais que perfeito. Traduzindo, tinha sumido, pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. O técnico havia tirado, havia tirado, formou um tempo composto, imperfeito vira mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Eu posso ajudar. Posso ajudar é uma locução verbal normal, ele não forma o tempo composto, porque ele precisaria de um verbo ter ou haver. Então, posso é só classificar o tempo do auxiliar. Posso, presente do indicativo. Eu posso ajudar você com a atividade? Presente do indicativo. O vírus deve acabar em breve. Outra locução verbal comum. Outra locução verbal comum. Eu não tenho um tempo composto, classifica só o auxiliar. Não é verdade? O vírus deve, presente do indicativo. Aqui não é uma ordem não, viu? Deve acabar. Espero,
presente do indicativo que você tenha estudado. Espero que você tenha. Ó, que você tenha. Esse tenha, se não formasse um tempo composto, seria presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo não existe. O presente vira pretérito perfeito composto do subjuntivo. Tá bom? Gente, quaisquer outras dúvidas, veja a minha aula de verbo que eu detalho mais sobre esses exemplos, tá bom? Como eu disse, a correlação verbal é uma combinação entre termos e eu quero que você analise, vá só pelo sentido. Entenda que correlação verbal é a relação que um verbo estabelece com o outro. Muita atenção com os pretéritos mais que perfeitos, que indicam anterioridade, tá? E analise o sentido, bicho. Veja essa letra A. Se João vier, se ele vier, futuro do subjuntivo, se ele vier. Agora você pensa comigo. Esse verbo vai exigir a correlação de um outro verbo, que indique também possibilidade. Se João vier, eu fiquei em casa. Fiquei não é possibilidade. Ele exige um verbo que denote possibilidade. Se João vier, eu ficaria em casa. A correlação foi ajustada. Eu espero possibilidade, né? Eu espero presente, que exige um verbo de possibilidade. Que você viesse hoje. Não. Eu espero que você viesse hoje. Não, eu espero que você venha hoje. Você consegue compreender que a correlação verbal se faz também pelo sentido, pelo ouvido. Você consegue tirar isso de boa. Caso eu tivesse dinheiro, faria um curso, não faço um curso. Hoje vejo que naquela época eu tinha dinheiro e não eu tenho. Então, correlação verbal, você consegue por ouvido, estudando algumas regras que eu coloquei para vocês aí. É hora de você treinar. O que é que você vai fazer aí? Essa atividade de fixação. Depois que você fizer essa atividade de fixação, corrige depois a atividade, tá bom? Eu não coloquei questão da IDECAM aqui porque eu vou fazer um compacto de verbo depois, só de questão de verbo da banca IDECAM, tá bom? Próxima aula a gente vai falar sobre verbo 2, que eu vou falar sobre vozes verbais, né? Não, falar a forma nominal, vozes verbais e muitas outras coisas. A gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau.